amigos e amigas, nós vamos iniciar nosso culto do Evangelho no Lar. A página que nós escolhemos para preparo da oração é do livro Ideias que Transformam, de Kleber Gagliardi, ditado pelo Espírito Mateus e intitulada O Lado Bom. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocar em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Todos nascem em cenários propícios ao seu crescimento interior. Não existe vítima quando pensamos na eternidade. Somos espíritos que herdam aquilo que fazem. Por mais difícil que seja a convivência com alguém, encontre um ensinamento em cada situação que a vida lhe coloque. Pessoas que falam em demasia podem nos ensinar a importância de falar menos para ouvir mais. Gente intolerante proporciona a oportunidade de observarmos o quanto deixamos de aprender quando somos inflexíveis. Aqueles que optam pelo mal desperdiçam a chance da boa convivência e mostram como podemos sofrer se nos distanciarmos do bem que rege o universo. Quem sabe aproveitar as adversidades para crescer um pouco mais, analisa posturas inadequadas e procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, com essa página, nós vamos fazer a nossa oração inicial, dizendo assim: Jesus querido, amigo e irmão maior, que nesse momento em seu nome possamos iniciar nosso culto, pedindo, Senhor, sua proteção e amparo neste momento, e que os ensinamentos do teu Evangelho façam morada em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós usamos o Evangelho da Federação Espírita Brasileira, edição histórica, cujo tradutor é Guilherme Ribeiro, e vamos continuar com a sequência do capítulo 7, item 7 a 10, intitulado Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas palavras aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes, que diante deles se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire,
Por isso que as derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. E esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências, inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É, fora de dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e ao demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidências, chegando a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. E esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrigiu o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então está aí a nossa leitura do texto, e nós vamos refletindo sobre esses ensinamentos. E quando nós pensamos no texto, nós percebemos que quando Jesus faz em agradecimento a Deus por haver revelado aos simples e aos pequenos, e não aos sábios e prudentes, as verdades de sua lei, Jesus aponta a sabedoria divina que via nos corações dos humildes, dos resignados, as condições necessárias, o campo fértil para entender o aprendizado pela simplicidade, pela aceitação, pelo entendimento das dificuldades da vida, do dia a dia. Essas pessoas que são apontadas como simples e pobres de espírito estavam mais amadurecidas e percebiam os valores espirituais, e que esse caminho os levaria à felicidade e à paz. E vemos também caracterizado no texto que a palavra sábio era na antiguidade sinônimo de sabichão, daquele que sabia de tudo, daquele que dominava as ciências. Nesse caso, é aquele que é orgulhoso do que sabe e se julga superior aos outros. Já os simples e pequeninos a quem Jesus se refere são os que reconhecem que ainda tem muito que aprender e se colocam em posição sempre abertos a novos aprendizados, sabendo ouvir com atenção, porque sabem que, tendo muito a aprender, deve colocar em prática os ensinamentos que já amealhou.
À medida que nos mantemos orgulhosos do que sabemos, isso nos dizem os bons espíritos, que passamos a ter conceitos distorcidos quanto aos valores espirituais. É quando fazemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, falamos algo bonito em algum momento, mas que o que vai falar mais alto a nossa consciência é o esforço para dominar as nossas más inclinações. E quando nós nos esforçamos, nós deixamos que os ensinamentos de Jesus saiam do campo intelectual, da nossa inteligência e desçam até os nossos corações. Aí sim seremos, como Jesus afirma, pobres de espíritos, não segundo o mundo, que apresenta essa condição negativamente, mas pobres de espírito pela simplicidade, pela humildade que se traz no coração. Entendemos, pelo que nós lemos dos ensinos dos espíritos, que são os simples e os humildes os que abrem os seus corações para Deus, vamos repetir, né? Imperfeitos sim, porém fazendo esforços para entender e praticar o que nos apontou Jesus, que é o nosso modelo e guia da humanidade. E destacamos no texto o item 9, que nos parece resumir o ensinamento, quando diz assim: o poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas o derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de ter os olhos fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. A gente percebe que são palavras duras, mas refletem a verdade da nossa evolução. Nós somos espíritos imortais e estamos sujeitos a leis sábias e justas. E como nos ensinaram os espíritos, essas leis divinas estão gravadas na nossa própria consciência e que caminhamos para sermos um dia perfeitos, felizes, cada um no seu tempo, quando e como cada um quiser. Mas lembrando que semeando e colhendo, fazendo uso do livre-arbítrio sim, mas sendo responsáveis pelo bom ou mau uso desse benefício. Procurando encarar a vida, essa encarnação, como mais uma oportunidade de ressarcimento com as leis, sendo também uma oportunidade de aprendizado e prática. Nós viemos a esse mundo para evoluir, entendendo que nós colhemos as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, da lei de causa e efeito, e que cada um segundo as suas obras. E porque a paz e a felicidade que tanto queremos é para os que aprenderam a amar a Deus e ao próximo. E por maior que sejam as nossas dificuldades, de revermos nossas atitudes, vamos nos melhorando, evoluindo devagar, mas sempre com o objetivo de cumprir o nosso papel na obra de Deus, cada um a seu tempo, como dizem os Espíritos, consciente de que somos nós os autores, somos nós que escrevemos as páginas do livro da vida, e esse livro é individual. E é com esse pensamento que nós vamos encerrar o nosso culto. Vamos unir nossos pensamentos, corações e juntos faremos nossa prece final, endereçando a Jesus nossos agradecimentos e pedidos, dizendo assim: Senhor, te agradecemos a oportunidade de aprendizado que essa bendita doutrina nos revela ao coração. Sabemos, Senhor, que são desdobramentos dos teus ensinamentos. E nos perdoe a rebeldia, o comportamento antagônico entre o que sabemos e não praticamos. Nós pedimos, Senhor, força, coragem, fé, resignação para arcarmos com as consequências de nossos atos e escolha, nos envolvendo mente e coração em tuas bênçãos. Pedimos, Senhor, por nós, nossos familiares, amigos, por aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, nossa sociedade que sofre, em que em teu nome
em nome dos bons espíritos que nos auxiliam e, sobretudo, em nome de Deus, possamos encerrar nosso culto do Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.